O meu convidado de hoje se define como um apaixonado por inovação e por gerar impacto na sociedade. Formado em marketing, com MBA em gestão empresarial, ele construiu uma trajetória de sucesso com uma vasta experiência em venda direta. Depois de 19 anos como executivo da Natura, ele foi diretor de novos negócios das lojas Marisa, fundou e foi presidente da Junesse no Brasil e Argentina e depois CEO da Embeleze. Ele é membro da CEO Legacy da Fundação Dom Cabral e acumula prêmios importantíssimos na carreira. Entre eles, ele foi condecorado pelo Congresso Nacional como Personalidade do Ano em 2017 e 2018. Mas o que o currículo dele não revela é que ele possui uma habilidade muito acima da média de criar ótimas conexões nos grupos mais diversos que você pode imaginar. Marcel Sajuboc, que honra te ter aqui. Pô, a honra é totalmente minha, meu querido amigo Baz. Ó, vou dizer uma coisa, eu sempre tive vontade de sentar na frente do maior headhunter do Brasil, 1,94, né? Então, assim, tô me sentindo baixinho aqui. Nada como ter amigos, nada como ter amigos. E Marcel, já quero começar te perguntando: você cresceu convivendo com executivos? Você já vem de uma família de executivos? Já foi preparado desde criança para ser CEO? Imagina, nada disso. Eu tenho um super orgulho de contar um pouco da minha história, porque eu nasci num bairro muito simples de São Paulo, né? O bairro do Bom Retiro. É bastante conhecido, o centro, bastante conhecido pela José Paulino, que é um lugar que todo mundo vai fazer compras. E fui bolsista na escola, né? Meus pais sempre lutaram muito para dar uma bela educação. Somos em 3 irmãos, então eu sou caçula, mas todos os 3 eles fizeram de tudo para ter condições de bons estudos. Então tive a oportunidade de estudar numa escola, né, onde tinha apoio. Eu sou da colônia judaica e acaba tendo bastante ajuda. Hoje, graças a Deus, eu posso ajudar, mas na época eu era ajudado. E minha mãe, olha que interessante, quando eu tinha 12 anos, mas minha mãe era uma revendedora de produtos porta a porta, né, que chamava na época, né, door to door, venda direta. Então acompanhava minha mãe, né, para fazer essa renda adicional e ajudava muito em casa. Então, se eu ganhasse um chocolate diferente ou a pizza do final de semana, era através da venda direta. Isso me chamava muita atenção, porque minha mãe caminhava e falava assim para as pessoas: você não vai comprar um perfume, você não vai comprar um desodorante? Compra comigo ao invés de comprar na farmácia. Porque além de pagar bons preços, você me ajuda. Então aprendi muito e ali talvez eu já comecei a entender um pouco de vendas. E com 13 anos já vendia para os meus amigos também, que foi a época que a gente começa a usar os desodorantes, né? Que legal. Então deixa eu explorar agora teu início de carreira. Como é que você chegou na Natura, onde você ficou quase 2 décadas? É verdade. Então, primeiro, o produto que minha mãe vendia era Natura. Então eu já tinha uma certa paixão pelos produtos porque ajudava em casa. E quando eu pouco falo disso, porque eu fiquei muito pouco tempo, eu passei 3 meses na Editora Globo, como atendente, call center, né? E teve uma vez, nós parávamos para almoçar, um grupo, todo mundo escovando os dentes, né? E um deles falou assim: olha, alguém conhece a Natura? A Natura está contratando. E eu, talvez até de metido, porque não estavam conversando comigo, eu perguntei: sério? E é para qualquer um? E a pessoa falou: sim, é só ir lá amanhã às 8 da manhã, na rua tal. E não deu outra. Eu fui e no mesmo dia saí de lá com uma oportunidade de trabalho e entrei assim como call center, né, atendente. E a cada em primeiro ano eu já passei a ser supervisor da turma de call center, no segundo já estava em marketing e tive o prazer de a cada 2 anos aí ter grandes experiências, crescer na carreira e aprender bastante, não só em São Paulo, mas em diversas cidades do Brasil, e também tive a oportunidade de ir para a América Latina. Então foi uma oportunidade, assim, acreditar no destino, né, que as coisas possam estar escritas. E uma coisa interessante, assim, que eu queria explorar contigo é sobre emoções. Porque, puxa, você vem de uma origem humilde e você foi crescendo muito rápido. Como é que foram essas etapas? Como elas foram acontecendo? Como é que foram as emoções geradas? Porque isso eu acho que a gente se fala pouco, mas é muito importante ao longo da nossa história. Sem dúvida, eu tenho várias histórias que eu poderia contar para você, mas uma que me marcou bastante, quando eu tinha 22 para 23 anos, né, me considerando bastante jovem, o filho caçula, eu sou convidado para ir para Recife, morar em Recife. Então você imagina você sair da sua família, que te dá muito carinho, te dá tudo, para você assumir novos desafios, morar sozinho.
E eu conto porque na primeira viagem que eu fui fazer, é muito engraçado. Você sai de casa com aquela ansiedade. Será que eu vou conseguir, né, me virar sozinho? Como que eu vou ser gestor de pessoas com 40 e poucos anos, com essa cara jovem? Gente que é arrimo de família mesmo, que sustentava a família inteira no interior de Pernambuco. E eu tinha que viajar por todo o Nordeste. Eu não esqueço que na primeira semana de treinamento, Basa, eu fui para o interior do Maranhão, né, com uma colega, uma querida chama Aline, se ela estiver ouvindo, um beijo para a Aline, eu e ela, numa estrada de terra, né, para fazer, encontrar com pessoas, e aí começava assim, as placas. O governo federal não se responsabiliza pelo conflito de brancos e índios. Então a gente estava numa região indígena, o governo não se responsabilizava, a gente chegou na cidade, não tinha nem posto de gasolina. A gente dormiu num hotel sem a letra H, estava escrito hotel, né? E, pô, nesse mesmo dia eu fui ligar para minha família para dizer que eu estava bem. E naquela ligação ainda era orelhão, né? Colocou a ficha lá ou era cartão Coloquei, já? não, era ficha mesmo. Eu coloquei a ficha e falei, saudades. Eu falei, será que eu fiz a coisa certa, né? Pô, tão jovem, onde eu tô, né? Sem nenhuma estrutura. Mas, sem dúvida, os desafios nos fazem mais forte, né? Eu acho que as emoções que a gente passa vai fazendo a gente ganhar musculatura, vai fazendo a gente crescer. Durante esse período, muitas das coisas que minha mãe me ensinou lá atrás, sem querer, né? Não, ela não tinha esse objetivo muitas vezes de ensinar, mas tudo que eu olhava me ajudou muito na minha carreira. Tem uma coisa, você carinhosamente na minha introdução falou de relacionamento, né? E minha mãe me ensinou muito isso, porque ela entrava numa loja para revender e ela ia no dono da loja. Ela entrava no escritório, ela ia no dono do escritório, abria as bolsas e mostrava o perfume. Eu falava, mas você não tem vergonha, né, de falar com essas pessoas, porque você senta na mesa. E ela me ensinou uma coisa que eu levei muito para a vida. Assim, no relacionamento, a gente vai estar sempre em desigualdade, ou para cima ou para baixo. Então, ou você vai estar falando com alguém que você tem receio, admiração, medo, né? O cara é o dono, o cara é o ator, o cara é o presidente. Ou você vai falar com alguém, pode ser o porteiro do seu prédio, o faxineiro, e ela me ensinou da importância de tratar todo mundo igual. Desculpa. Então, eu tive isso desde pequenininho. Eu tratava todo mundo igual e até hoje. Isso fez uma grande diferença na minha vida pessoal e profissional. E eu quero aproveitar também, poxa, você pegou há 30 anos um momento de vendas direta muito diferente do que é hoje. Me ajuda a traçar aqui o que foi a evolução desse mercado e para onde ele está indo. Não, é super interessante, porque eu diria que não é nenhuma evolução, são várias, né? Então, da época da minha mãe, não existia celular, né? Quando eu tinha meus 12 anos, você saía com revistas, muitas vezes o produto demorava um monte para chegar, era entregue a cada semana, você tinha que fazer um pedido às vezes no papel, né? Ou ligar para uma gerente que ela tinha na época, que juntava todos os pedidos. Tem uma coisa que talvez muita gente que está nos ouvindo não sabe nem o que é, mas um tal de fax. Então, essas pessoas juntavam os pedidos e mandavam o fax, né? E a partir daí, quando eu entro na empresa, o computador era bem lento, você dava um enter, ficava system, a internet fazia tipo uma cobrinha, né, para se conectar, e as pessoas, a gente vai vendo evolução, inclusive nos canais de venda direta. Então, ela começa a passar seu pedido direto pela internet, que foi uma grande evolução. Eu nunca esqueço de um projeto que eu fiz com meus 19, 20 anos, que eu tinha que convencer as pessoas a usarem a internet para passar pedido e não mais as promotoras, as gerentes da época, promotoras de relacionamento, elas captavam o pedido de todo mundo e elas tinham medo que o trabalho delas iam terminar. Elas falavam, se eu não receber mais os pedidos das vendedoras, elas passarem direto, para que eu sirvo? A gente foi mostrar que elas têm muitas outras utilidades. Podemos fazer até um comparativo com as lojas hoje, né? As pessoas falam, não, com a internet não vai ter loja. Mas tem a experiência, tem o toque, as lojas não vão deixar de existir. Então, várias evoluções foram acontecendo. Uma bem marcante foi quando em 2010 não, 2009, a gente senta para começar a falar da venda direta do futuro. A internet começava a já estar bastante evoluída e discutir como vai ser a venda direta do futuro.
E uma das coisas que foi muito pioneiro na época, a gente criou aquelas páginas individuais para cada consultora. Então, natura.com/ e o nome da pessoa, né? Então, o nome da revendedora. Hoje é muito comum, todas as empresas têm isso, até quem não é da venda direta, que chamam de afiliado, você pode revender, mas isso na época foi bastante inovador, né? E foi uma coisa que um grupo de pessoas pensando mesmo, tinha um grupo que se fechava para analisar a venda direta do futuro. E hoje, né, já indo um pouco para os finalmente, né, falando dos dias atuais, a gente tem quando eu comparava com a minha mãe, o concorrente da minha mãe na época era a farmácia, era um supermercado, né, quando eu tinha meus 12 anos. Hoje, minha mãe faleceu em 2017, mas se ela tivesse viva revendendo produtos, o concorrente dela é o Mercado Livre, é uma Amazon, as pessoas comprando com facilidade. Então, não tenho dúvida que a venda direta começa a ir para um novo caminho. A gente está indo, inclusive eu pessoalmente, nesse momento, fazendo algumas evoluções, eu ainda não posso compartilhar, mas a ideia é que a gente possa transformar as consultoras também num marketplace, que elas possam, assim, vender de tudo, né? Então, assim, você quer um perfume? Putz, hoje eu não quero, mas hoje eu vou comprar uma cadeira gamer, eu tenho aqui, né? Hoje eu vou fazer um serviço, eu vou cortar um cabelo, compra aqui o voucher comigo, que eu... Então, dar para ela as concorrências que ela tem de uma Amazon, de um Mercado Livre, de várias plataformas que tem, mas que são plataformas que as pessoas não têm ajuda, não tem treinamento, não tem capacitação, não tem um revendedor. Então, eu acredito que essa venda direta 3.0, vamos chamar assim, ela traz algo diferente. Eu, há uns 5 anos atrás, dei uma entrevista onde eu falei que a gente deixa de ser porta a porta para se tornar clique a clique, né? Isso foi uma coisa que evoluiu. Hoje as vendas, né? Minha mãe não precisaria ir até as pessoas mais. Ela mandaria um WhatsApp, a pessoa compra e a própria empresa entrega direto. Olha que maravilha, né? Pensar as influenciadoras com a Arraste Aqui não deixa de ser uma venda aí, Exatamente. né? Como afiliado, né? Com código. Mas é isso. Hoje, o que eu sempre digo, assim, as pessoas muitas vezes me perguntam, essa é uma das perguntas que eu escuto há 15 anos. Venda direta vai acabar, né? Com tanta tecnologia. E eu falo, claro que não. Sabe por quê? Porque relacionamento, dicas de uso. Se eu chegar para você hoje aqui e falar, Baza, esse copo com água, eu nunca vi nada melhor, estou vendendo aqui, prova, porque você vai sentir uma sensação diferente. É diferente de estar exposto. Eu aprendi uma vez uma frase, o Luiz Seabra, fundador da Natura, que para mim é o meu grande inspirador, mas uma frase simples. Eu questionava muito o modelo de venda direta, né? E ele falou uma frase simples: prateleira não fala. Por isso que a gente tem esse canal tão grande de vendas. Então, isso nunca vai deixar de existir, né? Temos o efeito manada, a gente vai, tá todo mundo comprando esse produto, olha que legal, então vamos usar, vamos conhecer. Então, acredito que a venda direta vive essa fase e esse momento bastante interessante e desafiador. E quem souber surfar essa oportunidade, né? A gente também vem de pandemia, então a pandemia ajuda a acelerar para todos os modelos de negócios, né? Mas para a venda direta mais ainda. Então, porque as pessoas continuavam a vender, você sabe, cosméticos também é muito querido e apaixonado. As pessoas, mesmo em casa, faziam live, mas colocavam maquiagem, né? Tinha gente até que colocava perfume, viu, Baza, para estar em casa. Demais. E uma outra ponta que eu quero explorar da tua experiência, Marcel. Por que cosméticos é uma categoria de tanto sucesso no Brasil? Se eu não estou enganado, aqui no Brasil a gente é o terceiro ou quinto maior Isso, mercado, depende né? sempre do dólar. Do Dependendo do dólar, dólar exato, do recorte, porque eu sei que é Estados Unidos e Japão, né, que é muito forte, depois vem Brasil. Quais são os grandes motivadores? Claro, a vaidade, sem dúvida nenhuma, é algo forte, principalmente na América Latina, mas eu acredito que tem mais elementos aí que eu queria explorar contigo. Sim, nós somos um país muito grande, né? Também o fato de sermos um país de 200, eu já me perdi, 230 milhões de habitantes, mas o brasileiro é muito apaixonado. Acho que você já ouviu falar do efeito batom, que a gente fala bastante, mas as pessoas... Para quem nunca escutou, fala do efeito batom, que eu acho que isso é fantástico. É que as pessoas muitas vezes deixam de consumir coisas, até comprar uma comida melhor, né? Eu acho que é exagero. Muita gente fala assim, deixam de comer. Não é que deixam de comer, mas não vai faltar o batom. Ela vai investir no batom que ela precisa, e a gente fala o batom até como uma figura de linguagem para falar dos cosméticos, né? Então, você não vê
uma pessoa que não usa cosméticos hoje em dia, né? Então, você entra num banheiro de uma mulher, você vai ter vários shampoos de várias marcas, né? Não vou perguntar aqui da sua, mas eu tenho certeza que O meu é próprio cabelo grisalho, é fácil. Não, mas tô falando da esposa, vai ter um monte de shampoos, porque estão sempre querendo novidades. Então, as empresas de cosméticos lançam muitos produtos o tempo inteiro, inovando, né? Eu acho que as empresas brasileiras hoje têm centros de inovações pela Europa, estão sempre buscando tecnologia. Então, assim, o brasileiro é ansioso e apaixonado. E hoje, você falou das blogueiras, das influencers, tem um efeito muito interessante, né? Elas mesmas estão lançando produtos delas, né? Então, essas pessoas que são uma influenciadoras na vida de tantas milhões de pessoas, assim como você, que inspira tantos executivos, empreendedores ou pessoas que sonham por esse mundo, amanhã você pode ter um produto seu, né? Que você fala assim, putz, antes de trabalhar, eu sempre passo ou esse perfume, ou eu ponho esse hidratante na pele que ainda protege das luzes, e aqui vai ter o seu nome, porque é verdadeiro, é o seu produto, e você vai vender, você vai se destacar. Então, vem acontecendo cases incríveis, né? Então, por isso que eu falo da gente estar sempre atento. Para minha equipe, eu sempre falo que a gente tem que olhar que empresa ou que modelo de negócio pode nos destruir daqui 5 anos. A gente tem que sempre estar olhando dessa forma para esse futuro, porque se a gente não arrumar o teto enquanto tem sol, na hora que começa a chover é tarde demais, né? Muito bom. E falando de construção, um desafio interessante que você teve foi liderar, né, a Junesse no Brasil. Junesse ou Junesse? Falou perfeito, Junesse. Ah, tudo bom. E, Marcel, aproveitando que a gente está falando de desafio de construção, um desafio interessante que você teve foi liderar a Junesse no Brasil. E vamos combinar que não é um nome mais óbvio para uma pessoa falar e escrever em português do ponto de vista de gestão de marca. Como lidar com um desafio como esse? Como é que foi desse convite até chegar aqui na estratégia go-to-market para o Brasil? Excelente a sua pergunta, porque, bom, primeiro, eu mesmo quando recebi o convite não conhecia a empresa não estava no Brasil. Então, eu fui pesquisar e falei, assim, como se fala, né? Perguntei, quem me ligou foi um headhunter da Ásia, né? Então, foi uma conversa muito interessante também, porque foi bastante aprendizado. E aí também tem o sonho, né? Quando eu recebo o convite, o sonho de um adolescente trabalhar numa empresa americana. Não, todo mês nos Estados Unidos, vamos aprender um monte. Por mais que a gente aprenda um monte, eu tive a certeza, como brasileiro, o empresário o executivo brasileiro é bom demais, né? E tem muita coisa legal para aprender dos americanos, mas que a gente tem muita coisa para ensinar também, em todos os sentidos. Vou dar um exemplo aqui, porque estamos no Brasil para a gente... estamos, inclusive, em parceria com a Michael Page, então eu vou dar um exemplo aqui. Quando um colaborador americano é desligado, a gente vê nos filmes. Eu não sei se todo mundo já viu, prestou atenção, mas ele recebe uma caixa, ele põe tudo dentro dessa caixa e vai embora, e nunca mais pode pisar. Já tira o crachá dele, tira o celular da empresa. Tem o segurança acompanhando. Exatamente, eu cheguei a ver, o segurança vai acompanhar. Pois, para mim, é a coisa mais triste que você pode ver, e eu já vivi isso durante esse período, apesar que é uma cultura deles. Né? A pessoa está lá 10, 15 anos, parece que fez alguma coisa errada. Nossa. Bandido, né? Está sendo escoltado embora. Por isso que eu digo, estou dando um exemplo, falando mais em gestão de pessoas, de recursos humanos, porque a gente está com você que trabalha nesse dia a dia, mas tem vários exemplos de quanto a gente tem muito para ensinar para eles. Mas estava louco para trabalhar numa experiência de empresa americana, e como você falou, os desafios eram muito grandes, né? Então, primeiro, produto de ticket médio alto, nome que ninguém conhece, e você começar do zero uma operação é muito desafiador. Então, quando eu fui conversar com os donos nos Estados Unidos, eu fiz um plano de negócio, expliquei que, diferente das outras empresas que eu tinha passado, aqui era uma construção de marca. E já tinha algumas ideias, né? Porque quando você começa uma operação, você faz uma gestão de uma nova empresa. A minha experiência foi, talvez eu não tenha contado, mas quando eu fui pela Natura para o Peru, né? Foi talvez a minha primeira experiência de você chegar num lugar que as pessoas... Eu nunca esqueço, quando a primeira vez que eu entrei no Peru e a Polícia Federal perguntou, o que você vai fazer aqui? Falei, não, eu vou trabalhar na Natura, uma empresa brasileira. Ah, já ouvi falar de azeite, né, de cozinha. Porque tinha um óleo Natura ali, azeite, na Argentina, que estava indo. Então,
você tem que construir a marca, você tem uns desafios. Então, você tem que saber primeiro a sua estratégia quando você começa uma operação. Para mim, estava muito claro que você tinha que ter produtos diferenciados e explicar a diferença, porque as pessoas iriam consumir essa marca. Então, no plano de negócios, eu falei um pouco de foco de construção de marca. Quando a gente começa a operação com 3 pessoas, né, 4 pessoas numa salinha, a gente acabou fazendo uma aquisição de uma empresa, chamava Monavi, veio uma liderança muito boa, e a gente começa a trabalhar muito forte num produto que chamava Instantly Ageless, que é um produto que você passa no rosto, e é um efeito Cinderela mesmo, é impressionante. Some todas as rugas, a sua testa não tem nenhum tracinho. E aí esse produto ajudou a fazer bastante divulgação, então a gente usou muito digital. E foi um trabalho muito bacana no Brasil. Eu tive uma oportunidade, uma ideia que achava que não ia ser possível, mas graças a Deus, com tantas pessoas querendo que isso fosse possível, a gente construiu um projeto de name rights da Juness no Rio de Janeiro. Então, a maior casa de show de lá é uma arena que tem jogos de vôlei, shows, eventos para 15 a 20 mil pessoas. Hoje tem o nome de Juness Arena. Então, desde 2000 a gente começou 2019, então não, minto, 2015. A gente começou 2015, então 16, 17 já estávamos com a Arena e até hoje continua a única arena que a Juness tem no mundo. Então não é um projeto que eles têm... Como é que você convence um gringo de um negócio tão diferente? Você falou de fortes emoções, aqui é uma grande emoção, né? Primeiro, eu nunca esqueço, porque tinha uma empresa familiar também. E quem toca a empresa é o filho. O filho, passei vários meses, mostrei que não ia ter investimento. Por que não ia ter investimento? Porque a gente faz todos os eventos lá dentro, a gente gera receita, a gente inclusive tem camarotes para shows, que você também podia gerar receita para os nossos líderes que compravam. Então, essa parte passei. Ele aceita, e depois, quando eu já aviso todo mundo, estamos para assinar, ele me liga e fala: minha mãe não quer. Então, essa é a dor de uma empresa familiar, né? Eu acho que a gente aqui, eu acompanho bastante seu podcast, você recebe diversos executivos, empreendedores, então fala de empresas, né, com governança e empresas familiares. Então, as duas têm, graças a Deus, tive a oportunidade de passar pelos dois lados, e você tem o lado bom e os desafiantes em ambos os casos, né? Mas nesse caso, você imagina, para mim, você falou das emoções que a gente passa, essa foi uma das piores na minha carreira, porque eu já tinha combinado com todo mundo de lá. Prometeu o seu nome no mercado, reputação. Dei a minha ligação, falei: tá fechado. Todo mundo estourou champanhe, celebrou. 3 dias depois, falei: olha, não tá bem fechado mais. É sorte que a presidente do Grupo Gelli, uma querida amiga, e não se tornou uma amiga, super entendeu, falou: vou te ajudar a convencer também. Então a gente fez um trabalho, durou mais alguns meses. Mais alguns meses ainda? Alguns meses. Demorou mais uns 2, 3 meses. Aí conseguimos, e até hoje eu tenho um super orgulho, um carinho, e continua renovando. A Juness Arena é um case de sucesso. Então ajudou, porque estava em todos os elevadores, falando que o show ia ser lá, em televisão. Taxista, né? Chega no Rio de Janeiro, alguém fala: é perto da Juness Arena, ou vou na Juness Arena. Então as pessoas começam a falar do nome. Aqui em São Paulo a gente fez também o Carnaval, uma parceria também bastante interessante. Vou contar rapidamente, porque para mostrar como a gente, às vezes, tem a oportunidade e não está vendo. Eu tenho um amigo que cuidava, diretor de marketing, que captava para o Carnaval de São Paulo. Ele veio para mim e falou assim: você não quer estar lá? Eu tenho mais um espaço. Então estava lá grandes marcas, acho que era o Bradesco, eram marcas. Falei: pô, a gente está começando, a gente tem um ano e pouco. Mas de exposição ou de camarote? Exposição de marca. Exposição. O pacote vinha camarote junto, mas era exposição de marca. Então, as escolas de samba desfilam, aparecia na Globo, em cima das pontes, você passava na Marginal, você via as grandes marcas. Eu falei: pô, a gente está começando, temos um ano. Ah, mas vocês são empresas americanas, vocês têm uma arena. Eu não ia ficar falando que a arena era... Aí eu falei: quanto que seria? Eu não lembro na época se era 2, 3 milhões. Aí eu falei: pô, obrigado, mas não dá. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí veio uma ideia, eu ligo para ele, eu falei assim: você vende energético? Ele falou: a gente vende um monte, porque a turma fica até 7, 8 da manhã, e tem pessoas... Eu falei assim: então tem um jeito, se você topar, de fazer mais do que esses 2 milhões que você me pediu. Eu vou te dar os energéticos
e você me entrega tudo isso que você falou. Então, o banner, camarote para 200 pessoas, uma revista que tinha do Carnaval de São Paulo, a gente vai estar na revista, pá. Ele falou, mas como assim? Eu falei, faz a conta aqui, quanto você vende? E aí mostrei que passava 2 milhões. Só que aí empresa, a gente tinha um custo de produção dos energéticos, mas só o preço de custo, né? O que eu fiz? Esse preço de custo, a gente ganhou um camarote. Esse camarote a gente revendeu para os nossos revendedores. Então era para 400 pessoas. Então não lembro se era R$ 600 por noite, que era mais barato até que outros camarotes que existiam na avenida, com comida, com Da bebida. Brahma, esses tradicionais. Exato. Aí. A empresa fez dinheiro, pagou o custo dos energéticos, saiu de graça, então a gente consegue realizar uma ação. Então acho que o grande desafio do executivo, do empreendedor, é nunca desistir das oportunidades que aparecem e buscar os melhores caminhos para se realizar. Marcel, ouvindo sua história aqui, eu tenho que te perguntar, você sempre foi apaixonado por inovação? Da onde vem essa atração por fazer diferente, por inovar? Então, eu sempre fui. Eu acredito, meus pais sempre falavam isso, desde as brincadeiras que eu fazia em casa, com os meus irmãos, as surpresas. Eu acho que hoje a gente pode fazer coisas incríveis com muito pouco, pensando em fazer sempre diferente, né? Se você fizer, eu acho que é uma frase, está virando até clichê, mas se você fizer sempre as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados, né? Então eu lembro, sempre me perguntavam como que em um ano eu já tinha ido para a área de marketing da Natura, que era meu sonho. Eu estava estudando marketing, né? Eu estava na faculdade, né? Meu primeiro ano. Eu falei, pô, meu sonho é... Tanto que eu brinco que a faculdade foi o trabalho, né? Porque a faculdade da vida, por mais importante que sejam as faculdades, as universidades, você estando trabalhando no dia a dia, nada recompensa. E como que eu consegui isso? Também fazendo coisas diferentes. Eu contei no começo do nosso papo que eu estava com aquela dificuldade das gerentes, que são as promotoras, das pessoas passarem pedido pelo call center da empresa. Eu sei que eu comecei a criar relatórios, colocando desenhos, né? Chamava CAN na época. CAN era Centro de Atendimento Natura. E aí eu fazia uma brincadeira com cão, CAO, ao invés de CAN, como ficavam as promotoras que não passavam seus pedidos, as consultoras não passavam diretamente. E parecia ela com 20 telefones e os relatórios. E aí comecei a criar brincadeiras, dar palco para quem mandava mais gente. E as pessoas começaram a ver dentro da empresa, pô, ele está criando algo diferente. Então, eu sempre digo que você fazer muito mais que o combinado é o que vai te levar para um outro patamar dentro das corporações. Porque as pessoas falam, Marcelo, precisa ter sorte. Talvez, mas só sorte não adianta. Precisa ter talento. Talento, o quanto você se dedica, o quanto você estuda. Quando você soma tudo isso, se você se dedica, se você estuda e a sorte vem junto, não tem como dar errado, né? Muitas vezes você não tem a sorte, mas tem o talento, porque você se dedica, E é diferente, né? A gente fala muito de potencial e desempenho. Às vezes você tem um grande potencial, mas não está desempenhando. E quando a gente fala do teu crescimento, num determinado momento você se torna líder, você se torna um gestor de pessoas. Como foi isso? Você foi preparado? Olha, antes de ser líder, peraí que a gente vai te ensinar a demitir, dar feedback, gerenciar time. Ou você acordou um dia e falou, puxa, agora eu tenho que lidar com essa situação? É uma ótima pergunta, porque acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast, nenhuma entrevista. Mas com os meus 22, 23 anos, quando eu fui para Recife, tive que fazer minha primeira demissão. Eu me emocionei antes, até chorei. Falei, como eu vou mandar essa pessoa embora? Mas quando você faz isso, você começa a entender que você tira de lado o paternalismo. E por que eu falei, eu me emocionei no sentido assim, putz, meu pai era empregado, meu pai saía de casa às 5 da manhã. Como que separar esse lado do paternalismo para o racional e você entender essa pessoa não está funcionando para a empresa? E hoje eu tenho, graças a Deus, assim, acho que as empresas evoluíram de tal forma de fazer entrevista de pós-desligamento, de ser muito transparente. Então eu sempre trabalhei muito de não pegar ninguém de surpresa, né? Acho que as avaliações, os feedbacks, mas te contando assim, a vida me ensinou
e também os amigos. Eu ligava, né, acho que até hoje a gente tem grupos de presidentes de empresa, né, que nos ajudam. E na época a gente tinha grupos de gerentes, não era oficial, mas um ligava para o outro, como que você fazia isso? Então não é uma vergonha você que está num processo novo na sua empresa ou na sua vida, ligar para alguém e falar como você faria num caso desse? E para que vocês todos saibam, presidentes de empresas, donos de empresas também ligam para outros donos e presidentes para, ó, já aconteceu isso com você. E cada dia tem casos novos, né? Caso de um colaborador, hoje está, né, os riscos que a gente vê na internet. Eu vejo casos, outro dia eu vi caso de empresa que teve racismo internamente. E nunca tinha acontecido isso, o presidente tinha que tomar uma atitude. O funcionário tem 30 anos, eu tenho que desligar, eu tenho que punir. Então, muitas coisas a gente tem que trocar. Então, a escola da vida mais a sua proatividade para ir atrás de aprender as coisas. E sim, deu frio na barriga, e sempre dá quando você vai assumir um novo desafio. Isso faz parte, isso te fortalece, né? Falando sobre aprendizados da escola da vida, o que ninguém te contou sobre o desafio de sentar uma cadeira de CEO? Né? Que você só depois de assumir a posição você foi descobrir, puxa, é assim então. Eu acho que a primeira coisa que ninguém me contou... Primeiro, outro dia eu estava falando com o meu sobrinho. Meu sobrinho talvez seja o único da família que não foi para medicina, né? Meu irmão é médico, o irmão dele, do meu outro sobrinho também é médico. E ele pergunta muito para mim do mundo corporativo. E ele fala assim, tio, é tão difícil, né, ser CEO de empresas. Eu acho que as pessoas têm que tirar isso da cabeça, né? E você perguntar, para entrevistar qualquer jovem, conversar com eles, falar, eu não vou ser CEO, eu não vou ser o número 1, tá bom aqui para mim, porque eles acham que isso está muito longe. Eu, em algum momento, também achei, mas em outro eu falei, não, eu vou lutar por isso, né? Mas o que ninguém me falou, eu acho que a coisa mais importante é uma palavrinha só, solidão. Você, quando senta nessa cadeira, você é muito sozinho, você é único. Todos nós temos as nossas vulnerabilidades, as nossas necessidades de aprendizados. Enfim, todos nós somos seres humanos. E quando você senta nessa cadeira, você vai almoçar, às vezes, com seu vice-presidente ou com um diretor. Você não vai falar para ele das suas dores, dos seus anseios, dos seus receios, né? Você vai contar, talvez, nossa, que legal, a empresa está fazendo isso, ou precisamos melhorar os números, algo, né? Mas, às vezes, você está com algum problema muito grave na empresa, pode ter até algum problema pessoal, que talvez, se você fosse um diretor, você contaria para outro diretor, mas você, como número 1, você tem que, muitas vezes, demonstrar, né, uma fortaleza, né? As pessoas esperam de você. Eu brinco, mas aqui a gente é igual... quando a gente está no avião e começa uma super turbulência, o que você faz? Super turbulência, assim. Eu vou falar o que eu faço. Eu olho para os aeromoços. Exatamente, se os comissários ali, cara, tiverem apavorados, aí se preocupa. É isso, é igual a gente como CEO nas empresas. Se o resultado não está vindo bem, se alguma coisa não está legal, se tem fofoca, você chega com uma cara de assustado todo dia, vamos falar, pô, esse avião vai cair, né? Alguma coisa tá errada. Então, eu acho que essa se eu tivesse que resumir em uma palavra, é a solidão. Mas que, graças a grupos e amigos, você vai descobrindo também que isso é fácil de se resolver. Então, não é um problema que ninguém me falou, mas talvez eu não era preparado para saber que, assim, ó, você senta na cadeira, você tem um monte de desafios, você está lá sozinho, mas você também vai encontrar um monte de amigos, grupos. Hoje no Brasil existem grandes grupos que te colocam junto de outros grandes CEOs e que te dá essa tranquilidade para compartilhar coisas. E um ponto que eu não quero deixar escapar, Marcel, você comentou logo no início sobre o quanto você aprendeu com a sua mãe a importância dos relacionamentos. Agora, em que momento da sua carreira você percebeu que isso poderia ser um superpoder que se tornaria uma arma aí para o seu crescimento no mundo executivo? Então, uma das coisas que eu sempre... Eu costumo fazer, às vezes, palestras e me convidam, e eu falo muito de conexões, né? A importância das conexões humanas. Que isso me ajudou muito na minha vida, né? Só que, assim, o que eu poderia te dizer é que isso foi genuíno, né? Não foi com nenhum interesse. Eu gosto muito de pessoas, senão não estaria em venda direta, em relacionamento há 30 anos, né? Acho que a gente tem que ser um apaixonado por pessoas. Eu costumo dizer que eu não seria um bom CEO de um banco tradicional.
né? Que eu tivesse que só falar de números financeiros, trancado num escritório. Então, eu sempre gostei de pessoas, desde a época de escola. Aí você vai me perguntar, Marcel, pô, então um cara que é mais tímido, não dá para ter relacionamentos importantes? Lógico que dá. Mas aí você vai ter que ter vontade disso. Você vai ter que se dedicar a isso. É igual assim, amanhã, dando o mesmo exemplo, se eu for precisar trabalhar como senhor de banco, que não nasci para isso, eu posso estudar, eu posso me dedicar e posso fazer esse esforço. No meu caso, os relacionamentos, eles foram genuínos. E sabe quando os relacionamentos se mantêm? Quando ele não tem interesse por trás. E hoje em dia parece que é muito claro quando as pessoas se aproximam de você por interesse. E quando você mostra que você está lá para conhecer a pessoa, para manter um relacionamento, para marcar de um almoço, de um jantar, apresenta a família, ele se torna algo muito mais forte e depois, quando você menos espera, as oportunidades acontecem. Então, artistas, palestrantes, que às vezes eu contratei e a gente se conheceu por interesse profissional, né? Contratei. Mas depois você pergunta como que tá tal pessoa, você mantém um relacionamento verdadeiro, sem pedir coisas, né? Assim, você conhecer um artista, eu vou ficar pedindo, grava aí vídeo pro meu filho, ou posso ir assistir sua gravação? Não, mas pergunta como que estão as coisas, pergunta aquele projeto que ela te contou que estava fazendo, né? E uma das coisas que eu sempre falo, se você tem vontade de fazer relacionamento, seja leve, né? Quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que tem que fazer é já chegar sorrindo, feliz, né? Porque talvez a pessoa que é mais fechada, a pessoa que é mais introspectiva, se ela não trabalhar isso, ela se torna uma pessoa que ninguém quer estar perto. A gente pode, todo mundo que está nos ouvindo pode pensar assim, você está num lugar, num coquetel, num evento, chega alguém que você vira de costas. Ou que você vai para outro lugar e fala, putz, lá vem aquele cara chato. Né? Isso é muito natural. Então, faça um exercício para você não ser essa pessoa chata. Não seja o chato. Exato, porque eu vou estar lá, vou só reclamar. Né? Eu costumo dizer, até para minha liderança, assim, vamos estar perto de pessoas que contribuem. Hoje em dia, a gente não precisa estar num coquetel, né? A gente pode estar num grupo de WhatsApp. Tem um que vai lá e só vê coisas ruins. Né? Eu costumava dizer assim, você oferece um coffee break. Né? Eu chego aqui, você fala, olha, Marcel, que bacana, tem pão de queijo, água, não sei o quê. Eu falo, nossa, só isso? Não tem camarão? Ao invés de falar, pô, que legal, se preocuparam em me oferecer. Então, de novo, né? Vamos ver a vida mais azul. E aí, quando você vê a vida azul, quando você agradece pelas oportunidades que você tem, tudo flui melhor, você se torna um cara agradável e que as pessoas vão lembrar de você carinhosamente. E um ponto que eu gosto muito que você traz, quando a gente fala dessa habilidade de relacionamento, eu vou falar pela minha experiência, tem um lado que nem todo mundo é extrovertido, mas o introvertido ele tem um superpoder, que é o superpoder da escuta ativa, da atenção. Então, eu acho que cada um jogando nas suas habilidades, mas o que você falou, né, de demonstrar um interesse genuíno, ele é fundamental. Mas um ponto que eu queria tentar explorar, porque, puxa, quando eu olho o seu Instagram, eu vejo seu network aí com artista, influencer, cantor. Eu acho que eu tenho um bom networking, mas, putz, você ganha de lavada. Você falou do meu Instagram, eu vou ganhar um monte de seguidor, hein? Fazer networking com esse público é igual ou diferente de fazer networking com executivo e empreendedor? Assim, o que é igual ou o que muda? Vamos ajustar. É bem diferente você se relacionar com artistas e com executivo, né? Eu vou dar um exemplo do Luan Santana. O Luan Santana, quando eu conheci, ele estava no camarote há muitos anos atrás, num camarote, num evento, a gente conversando, e aí a gente foi trocar telefone. Ele me deu o telefone dele, e ele é do, acho que interior de Campo Grande, né? Uma cidade do interior. E aí ele me dá o telefone 037. Aí eu falei assim, caramba, acho que é o único amigo que eu tenho com esse número. E aí ele deu risada. Falei, agora para mim você é o 037. Eu só chamo o Luan de 037. Então eu falei, 037. Ele sabe que sou eu. Então, muitas vezes você precisa se fazer lembrar, né? Às vezes você tem uma oportunidade, né? Você está com uma pessoa, como que faz para não esquecer de você, né? Então, eu tenho alguns exemplos como esse. Agora, o executivo, o empresário, é diferente, né? Você tem assuntos do seu dia a dia, da sua convivência, você conta seus cases, ele conta os deles, você conta as suas dores, conta as deles, e aí você vai se conectando com as pessoas que pensam igual você, que tem o mesmo propósito de vida.
Por exemplo, eu sou muito apaixonado, para mim, assim, é ajudar pessoas, né? Então, várias coisas que eu faço na vida, porque esse nosso negócio de relacionamento, que é um canal muito forte, né? Hoje as pessoas me procuram muito para falar de canal de distribuição, porque você pode ter o melhor produto, mas qual é o lugar certo para levar esse produto? Eu dei exemplo para vocês do Instant Ages, do efeito Cinderela. Esse produto existia nos Estados Unidos em prateleira e não vendia nada. Quando foi para o marketing de relacionamento, ele explodiu no mundo inteiro. Porque tinha gente mostrando, falando. Então, a dificuldade de você ter... Nossa, que produto incrível, mas como que eu vendo? Então, o canal é muito importante. E o relacionamento, propósito de cuidar de pessoas, porque essas empresas de venda direta servem para dar oportunidade de trabalho, para desenvolver como pessoa, para subir num palco, para elas poderem falar em público, para terem amigas. Muitas vezes as pessoas são sozinhos e tem eventos sempre da empresa, então elas se juntam. Então, o relacionamento com essa turma, com os executivos, é bem diferente do que você vê no Instagram de artistas, de jogador de futebol, né? Mas é um mundo que eu naveguei durante muitos anos e eu gosto muito, né? Porque eu sou um apaixonado por esporte, eu sou um apaixonado pela música, eu fiz teatro quando era jovem, então alguns artistas, eu fiz teatro com o Da Stubar, que hoje é um grande amigo, né? Corintiano como eu, amigo, então a gente mantém amizade, estivemos juntos no Japão. Então, a vida, quando faz você se relacionar genuinamente, acho que essa é a palavra, com o coração, né? Faz com que as portas se abram. E você tem alguma técnica para estar bem com energia para fazer relacionamento? Porque imagina que tem dia que você acorda com o pé esquerdo, como a gente fala no interior. Não é todo dia que você acorda e fala assim, uhul, hoje eu vou me conectar com pessoas. É verdade. Eu acho que eu não tenho nada, pelo contrário. Se o dia eu não estou bem, as pessoas que trabalham comigo há muitos anos, eu tenho colaboradores que estão comigo há 10, 12 anos, eu mudei de empresa, esses colaboradores vêm comigo, eles já sabem que eu não estou bem. E esse não vai ser um dia de eu criar novos relacionamentos. Porém, se eu tiver que nesse dia subir no palco, sim, eu tenho técnicas e exercícios que eu preciso estar bem para as pessoas. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar é um artista que tem show ou um cara que vai fazer um teatro. Pô, ele pode ter brigado com a família, ele pode ter passado algum problema, ele pode ter até perdido um amigo querido, mas ele tem que estar lá no teatro, ele tem que estar lá no show, porque as pessoas pagaram, as pessoas viajaram para te ver. Então é muito isso que eu faço. O marketing de relacionamento, ele gera muitos eventos para 15, 20 mil pessoas que viajam, às vezes até de outros países. Durante meu período da Juness, eu era presidente também na Argentina, comecei a abrir outros países da América Latina. E as pessoas às vezes viajavam para um evento no Brasil, né? Então os argentinos vinham também, os chilenos, os peruanos. Você imagina se você não está bem nesse dia, você acaba com o sonho de um monte de gente. Então aí sim vem a concentração. Então, se é um dia que eu preciso me relacionar, olha, hoje vai ter uma reunião que está vindo gente nova, o meu exercício é antes deixar o problema de lado. Mas aí a gente precisa de tempo mesmo, porque volto a dizer, eu falo muito isso, nós somos seres humanos. A gente vai ter dias bons e dias ruins, né? Uma coisa que a gente ouve muito, acho que eu já ouvi até aqui no seu podcast, mas é pura verdade, se a gente está com um problema, ele vai passar. A gente não vai ficar triste com esse problema sempre. Mas se também a gente está vivendo nossos melhores dias, estamos só sorrindo, feliz demais, também vai passar. Então a gente tem que ser preparado para isso, né? Na hora que a gente estiver bem, falar, pô, vamos curtir essa emoção, essa alegria, mas ó, quantos dias mais não vai aparecer alguma coisa que vai me incomodar? E quando você está com um problemão, saber que vai passar também, né? Então isso é coisinha básica, mas que funciona para todo mundo. Muito bom. E você comentou do... Você quer ajustar alguma coisa? Não? E você comentou do Dan corintiano, roxo, assim como eu também. Você... Peraí, eu vou refazer aqui. E, Marcelo, você comentou do Dan corintiano roxo, como você é, como eu também sou aqui. Eu queria aproveitar e explorar um lado que você vem estudando bastante, que é do trade esportivo. Me conta um pouquinho o que é esse mercado aí, porque, puxa, a gente vê crescendo, eu particularmente não conheço o que é essa realidade. Eu acho incrível e todo mundo que não conhece é importante ficar atento, porque é um mercado que vem ganhando muita força, principalmente agora na América Latina. Eu, quando fui expatriado pela Natura em 2005 a 2010. Em 2005 eu estava num cassino com os amigos, porque é legal que lá tem um monte de cassino, então era um ponto de encontro. E
E aí veio uma pessoa do meu lado, colocou $1.000 e falou assim, aposta no Brasil. Ia ter um jogo do Brasil com o Peru. Falei, como assim, né? Você tá dando dinheiro? E aí ele me mostrou uma folhinha, em 2005, que você podia apostar em qualquer jogo, empate, vitória, acabava o jogo, eles te pagavam. Aí eu falei, sério? Eu posso apostar no Corinthians? Aí veio a folhinha, acharam o Corinthians. Obviamente, eu devo ter posto $20, né? Não os $1.000, mas eu brinquei. No outro dia fui lá e ganhei. Eu falei, caramba, olha, esse negócio é interessante. De lá para cá, eu começava sempre a brincar, começou a inovar muito esse mercado, né? 2006, 2007, começa a ter, você poder apostar pela internet. E depois começa a ter algo incrível, que é você entrar numa aposta e sair 5 minutos depois. Então, vou dar um exemplo. Você aposta que o jogo começou vai ser 0-0. Só que você sabe que não vai ser 0-0. Pô, é um jogo grande, né? Domingo vai ter Corinthians e São Paulo. Difícil ser 0-0, mas você põe em 0-0. Aí você põe 0-0, você vai ganhar um valor se acabasse em 0-0. Mas passou 10 minutos e o jogo tá 0-0, você pode sair dessa aposta e você já ganhou, às vezes, 5, 10% do que você investiu. Aí eu comecei a estudar isso. Falei, pô, aí tem um valor interessante para quem gosta de ações, para quem gosta de trade. Só que até então, quando a gente brinca de apostas, 90%, isso já é um dado real, 90% dos brasileiros perdem. Por quê? Porque aposta com o coração. Então, assim... Imagina que eu vou apostar contra o Corinthians, exato. né? Ou se o Palmeiras vai jogar, vou apostar que o Palmeiras vai ganhar? Não, vou estar torcendo contra e vou apostar contra. E aí você geralmente perde, 90% isso é um dado. E por isso que, se vocês olharem hoje, todos os clubes de futebol da Série A, se vocês olharem todos os campos de futebol, todos os patrocínios são de casas de apostas. O mercado já está regularizado e agora ele vai ser regulamentado. Então, vai dizer como se paga imposto. Foi a última lei que o Temer aprovou. Mas, mesmo assim, você pode entrar em qualquer casa, fazer Pix, receber na mesma hora. E aí, para fazer uma história curta aqui, eu fiz um curso, eu falei, chega de perder dinheiro, fiz um curso online. E depois que eu fiz esse curso, conheci o Juliano Fontes. Ele tem um livro mais vendido que chama Invista em Futebol. Eu comprei o livro, fiquei estudando. E eu falei assim, putz, Juliano, você não quer pegar, eu te dou o dinheiro e você aposta para mim? Porque você vive disso, pô, você ganha dinheiro, você estuda. Ele trabalhava com trade normal, né? Ele trabalhava com ações, depois se dedica a 15 anos, morou na Europa, morou em Malta, foi aprender. Ele falou, Marcelo, todo mundo me pede isso, mas eu não posso. Porque não é justo, não é lei, tem que ser no meu nome, papapá. E a gente não fala que de todas as dores a gente tem que criar uma solução, que isso é um negócio. Então, eu tive uma ideia, a gente criou um aplicativo que chama Aposte, com 2 P's. Esse aplicativo junta tudo numa coisa só. Então, o Juliano é o CEO, ele que toca a empresa no dia a dia, né? Então, a gente se reúne, estou no conselho com ele, mas ele é o que toca a empresa no dia a dia. E ele, dentro do aplicativo, a gente tem lá aulas dele, então o curso que eu comprei está lá dentro, então você assiste às aulas. Você tem indicadores dos jogos ao vivo o tempo inteiro, com gráficos que ele ensina você a analisar. De futebol. 100% futebol, cobre 200 países do mundo inteiro. E o aplicativo manda dicas o tempo inteiro. Então eu tô aqui conversando com você, tá tendo um jogo ao vivo, e aí o robô entendeu que vai ter um gol no primeiro tempo. Aí ele manda uma dica e o aplicativo acerta de 70%, 80% dessas dicas. Então é muito legal. E esse mercado é um mercado bacana para quem gosta de trade, para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol, porque é um mercado que cresce bastante. Como você falou, eu venho estudando muito. Essa semana teve uma feira aqui no Brasil, veio gente do mundo inteiro. Muitas casas de apostas, muitos investidores. É um mercado que está bem aquecido. Quem não conhece vai ouvir muito em breve. Muito bom. E Marcelo, a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Bom, eu acho que toda entrevista, não sendo direto na resposta, mas toda entrevista eu costumo dizer que é como um casamento, né? Tem que ser bom para todos os lados. E a gente tem que entender o momento da pessoa para ver se enquadra com a vaga que a empresa está buscando, porque senão ela vai para outra empresa muito em breve e vai ser ruim para ambos os lados, né? Então, uma das perguntas mais importantes para mim, mais do que uma pergunta, mas é entender um pouco de propósito, entender um pouco da visão, o que a pessoa espera para a vida. Porque se ela, às vezes, ou quer crescer muito rápido, ou ela quer ter uma vida familiar, ou quer trabalhar de casa, ou quer, talvez não se enquadre com o que a gente esteja buscando, né? Então, entender um pouco propósito. Obviamente,
qualidades, competências, tudo isso hoje você tem muitas técnicas de ver isso, né? Acho que as grandes empresas começam a usar até a tecnologia para fazer um bom filtro. Então, quando chega já uma entrevista de um candidato final, é entender, obviamente, os aprendizados que ele teve, os erros que ele teve, mas principalmente o propósito para a gente fazer um match. Porque eu digo assim, uma das coisas que eu falo sempre, quando eu dou parabéns, você foi o escolhido, eu desejo, é o que eu sempre falo assim, eu desejo que você se aposente aqui com a gente. Então, acho que todos nós, como vamos contratar, a gente não quer contratar alguém para 1, 2, 3 anos. E o candidato tem que ter essa visão também. Né? Acho que a molecada vem com uma visão muito diferente hoje. Em 1 ano, se ele não for promovido, ele já quer buscar outro negócio. Então, eu exploro muito o propósito, o que ele aprendeu, o que ele... E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Primeiro, confiança. Assim, é que para mim ética é inegociável. Coisa simples, assim, chefe, hoje eu vou no médico, e não foi, né? Assim, coisa simples, porque quando eu começo com um colaborador, eu entrego 100% da minha confiança, né? E se a gente não tiver verdade, não funciona. Né? Eu acho que isso é o número 1. E outra é que se conecte com o meu jeito de ser, não tratar mal as pessoas, né? Ser apaixonado por pessoas. Eu acho que eu tenho uma história de 30 segundos aqui, mas que marca um pouco do meu jeito de ser. Quando eu entro na Natura, eu andava pelos corredores e você imagina que eu ia com a minha mãe nos eventos que tinham presidente. Então, pô, encontrar o seu Luiz, o presidente, pelos corredores, era muito importante para mim. Aí ele falava assim, oi, menino, me dava um oi. Eu chegava em casa e falava para minha mãe, mãe, ele falou oi, menino. Ele me deu oi, estava todo feliz. Passou um mês, ele, oi, garoto. Eu falei, oh, ele me deu oi de novo, né? Contei. Em 2 meses ele passou por mim e falou, oi, Marcel, bom dia. Pô, liguei para minha mãe, não tinha nem celular, mas liguei, mãe, ele sabe meu nome. É uma coisa simples, mas que fez na minha carreira entender a importância de eu saber o nome de todos os meus colaboradores. Então, às vezes eu entro numa sala de call center que tem 30 pessoas. Eu não sei o nome de todo mundo, mas eu vou estudar antes de entrar. Pego as fotinhas de cada um, cara crachá, e quando eu chego e falo, tudo bem, Renata, como estão o trabalho? Eu sei a importância que vai fazer. Ela vai falar, eu não sou um número aqui, eu existo, né? Então, eu procuro conectar gente que quer trabalhar desse jeito comigo, que gosta de pessoas, porque eu costumo dizer que quando a pessoa é conectada e te vê como um líder, ela vai se inspirar e se precisar fazer mais do que o combinado, se precisar ficar até tarde, se precisar saltar com você de paraquedas, ela vai saltar porque você é um líder inspirador. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Por eu ser corintiano, não estou brincando. Então, muitas vezes eu pergunto, já teve caso lá atrás que uma pessoa, o fato de eu ser muito cuidadoso, de uma pessoa que se desentendeu com outra e ela queria que eu mandasse embora na hora, que eu tratasse mal, né, que eu falasse, some daqui. E eu fui com o meu jeito de ser, né? Eu acho que ninguém precisa levantar a voz, eu não sou um cara que grito, eu consigo... Às vezes eu tive mentores assim, né, que eu tomava bronca, mas eu só percebia quando eu estava tomando banho em casa. Então, hoje, muitas vezes, eu não preciso gritar com alguém para dizer, ó, eu falo diferente, eu falo, José, eu esperava mais do seu trabalho, esperava mais dessa apresentação. Acabou. Eu dei um feedback negativo, sem precisar me alterar. Então, essa pessoa falou assim, chefe, você precisa ser mais energético, mandar embora, nem ouvir, não sei o quê. Então, as pessoas, talvez, possam não gostar do meu jeito cuidadoso diante das pessoas. E por isso que eu falo que eu tenho que desligar, eu desligo, eu tenho que promover, eu promovo, eu tenho que dar uma advertência, eu vou dar, mas eu não preciso mudar o meu jeito de ser. O que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Eu queria perguntar assim, se te convidassem para ser CEO de uma empresa, se você aceitaria, porque eu imagino, com tantas pessoas que você entrevistou na vida, com tantos agora podcasts e programas e relacionamento, almoços de contatos, porque por falar em relacionamento, os headhunters têm que ser, né, especialista nisso. Então, você me perguntou coisa que você devia responder, mas a minha pergunta seria essa, se você aceitaria um trabalho diferente, sentar naquela cadeira que você me perguntou do meu desafio. Se o Headhunter seria ranteado. Exatamente. Muito bom. Eu acho que tudo começa por quanto feliz você tá.
Talvez eu tive uma das maiores sortes da minha vida quando eu conheci a Michael Page há 16 anos, de ter me encontrado, e quando ela me encontra, um garoto nerd que, puxa, você dá oportunidade para se desenvolver e também essa pessoa se encontra. Então acho que tem uma relação que vai além só do trabalho e vem muita gratidão. Então eu seria hipócrita se eu dissesse que, puxa, não, impossível eu não sair, impossível em algum momento não encerrar o ciclo, então acho que isso não. Mas o que eu posso dizer é que hoje a régua está extremamente alta. Eu costumo dizer que essa é a relação da maior parte dos profissionais. Todo mundo está aberto a uma nova oportunidade. A diferença é que quando você está muito feliz, a régua está lá em cima. Quando você não está tão feliz, a régua já desce um pouquinho mais, você não precisa de tanto para sair. Então, eu acho que esse é o elemento que todo mundo, talvez, que está nos escutando, faz uma reflexão agora. Qual é a altura da régua? Porque essa altura da régua, ela tem um cuidado. Quando você está muito triste, você pode colocar a régua mais abaixo do que você vale. E aí, ou do que você merece. E a partir daí é onde você cai numa armadilha muito grande. Perfeito, excelente. Ótima resposta. E chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu demoro no banho. Qual que foi o maior perrengue, situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Uma vez a gente preparou um trote para uma estagiária. Ela tinha acabado de chegar, eu era gerente de marketing nessa época, e os meus coordenadores, supervisores de marketing passou uma lista de presente para mim. Era meu aniversário e eles me contaram, e aí eles de brincadeira colocaram R$1.000, todo mundo dando R$1.000. Aquela folhinha que vai circulando, né? Na época não era tão digital, então circulava um papel, presente do nosso querido chefe. Aí punha lá, Renata, R$1.000. Maurício, R$1.000. Simone, R$1.000. Aí chegou na estagiária, que estava uma semana, que ganhava R$400, deixaram a folha na mesa dela. Que sacanagem. Aí todo mundo olhando, ela olhava para um lado, olhava para o outro. Assim, ela não sabia o que fazer, todo mundo se segurando para rir. Aí ela pegou... Ela olhou aí, acho que ela pôs 400, ela pôs o salário inteiro dela. Tadinha, que sacanagem. E aí todo mundo começou a rir, eu falei, pô, isso foi uma coisa que eu não devia ter feito, né? Sabe que se lembrou de uma situação que eu passei, em determinado momento, ó, como já faz algum tempo, a editora Abril, como a gente era um dos grandes anunciantes, aqueles anúncios da Michael Page lá na revista Exame, eles me mandaram um panetone daquele tamanho, talvez devia ter uns 10 quilos, um panetone gigantesco, numa caixa gigantesca, que eu deixei em cima da minha mesa, acho que fui para uma entrevista, para uma reunião, e quando eu voltei, o pessoal que trabalhava comigo abriu a caixa por baixo, pesou o panetone e colocou folhas de sulfite no mesmo peso. Você levou para casa? E eu levei para casa. Cheguei em casa, né, todo feliz. A minha mulher falou, pô, imagina só isso daqui em São José do Rio Preto, com a família, a bagunça que a gente vai fazer. E a hora que eu abri, eu vi, putz, cara, só folha de sulfite. Mas, ó, deixa eu aproveitar... E aí, ó, deixa eu fechar aqui, que aí não completou aí. Aí, a hora que eu cheguei no outro dia, tá todo mundo olhando pra minha cara, né? Ele vai falar alguma coisa e tal. Passou o segundo dia, eu não falei nada. O pessoal, pô, não é possível que ele não abriu tudo. Aí chegou no terceiro dia, perguntaram, e aí, Bazar, comeu panetone com a família, tudo? Aí eu virei e falei assim, não, eu não gosto de panetone. Eu dei pra não sei quem. Não, eu doei na igreja, porque vai ter um bazar no final de semana lá, e aí eles vão fazer um leilão, porque, puxa, tá querendo reformar a igreja, então eu tô muito feliz. E fiquei, cara, gerou aquele alvoroço, a pessoa querendo vir me contar, assim, foi muito engraçado essa situação. Como acabou a cena? Cara, acabou um pessoal assim, Baz, ó, eu não queria te falar, mas ó, o panetone tá aqui, leva lá pra igreja. Sensacional. Mas você sabe que a verdade é que a pergunta foi, eu passei, né? Eu contei de uma que a gente armou. Então vou te contar uma que eu fiquei vermelho, literalmente. Foi na minha despedida do Peru. A turma foi lá, fizeram um discurso lindo, assim, me entregaram flores, falou que tinha um presente maravilhoso. E aí era um presente onde eu estava na capa, um livro gigantesco, assim, gigante mesmo, assim, esses livros de deixar em mesa de centro, né? E aí com uma foto minha, linda, lá na frente da Natura do Peru, e dizendo assim, recordación de todos los hechos, né? De tudo que você fez durante sua passagem aqui no Peru. Aí eu abro o livro, tá tudo em branco, assim, era página em branco. Tudo que você fez, que você deixou de legado aqui, ó, só não tinha nada, assim. Você vê quanto... Então essa foi uma pegadinha que me fizeram. E caminhando agora para o final, Marcel, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você nada de braçada?
pessoas, eventos, relacionamento. Eu sou muito uma... teve agora em Harvard, né? Sempre eles fazem isso, não sei quanto a turma que nos escuta já viram, mas vão entrevistando pessoas desde os 8 anos até o leito de morte e fala quais foram os momentos que deram mais prazer e alegrias na vida. E aí todo mundo, se eu perguntar, vai dizer ou a compra de um navio, de um barco, de um avião, pessoas que chegaram lá de Harvard, mas não, eles dizem que são as risadas com os amigos. E eu já li na Veja também que as pessoas que vivem mais são as pessoas que têm mais amigos. Então, isso me dá total tranquilidade de dizer que a potência para mim é estar com os amigos, é ter amigos, é saber que a hora que eu precisar eu vou ter gente para contar. E não precisa ser melhor amigo, não, mas são pessoas que dá prazer de você estar junto, você vai dar risada, você vai conversar, pra você não se sentir sozinho, né? Então, acho que se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, faça como o Roberto Carlos sempre falou, que ele queria ter 1 milhão de amigos. Sensacional. E uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso na vida? Verdade, ética, transparência. E também, acho que eu vou aproveitar que era uma só, mas eu não consigo dizer, a famosa disciplina, né? Eu acho que se você não tiver foco e disciplina, você desiste de tudo. E aí a gente pode lembrar da nossa infância, quando a gente fazia aula de violão e parava, aula de piano parava, aula de inglês parava, vou para academia parava. Então, desde pequeno a gente já vai aprendendo. A vida, a gente vai crescendo e a vida vai nos dando vontade de parar de tudo também. Então, se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue também ir dar um próximo passo. Fantástico. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Então, vamos passar por pessoas que talvez eu tenha comentado por aqui. Uma delas é a presidente do grupo GL Eventos, que é a Milena. Ela é CEO do grupo. Teve o sofrimento comigo quando eu disse a arena não está fechada. Ela que recebeu a minha ligação e hoje faz um lindo trabalho. Eles estão com o Espaço Migrantes aqui em São Paulo, agora fecharam o AMB. Então, sem dúvida nenhuma, uma pessoa bem bacana para conversar. Número 2, Benjamin Bach, meu sócio no Aposte. Ele é um comentarista esportivo, bastante renomado, tem um programa no SBT. Ele se leva bem, apesar de ser corintiano, os palmeirenses gostam, os flamenguistas. Ele tem muito a contribuir por ter já trabalhado no mundo corporativo, ter quebrado, como ele diz, né? E ter vencido e ter entrado nesse meio no futebol sem querer. E hoje está aí para contar um monte de sucesso. E em terceiro, essa pessoa vai me matar, mas ia se divertir muito, minha esposa, a Nádia Sajubok, é uma fotógrafa há muitos anos, é uma fotógrafa que teve que ir para a fotografia, apesar de ter engenharia, mas você imagina que ela se tornou a número 1 dentro praticamente da coletividade judaica, tem evento todos os dias, e aí numa brincadeira ela se tornou uma referência no TikTok. O vídeo dela tem 9 milhões e pouco de visualizações, porque ela dança nos eventos, então ela teve que se transformar, além de fotógrafa, para o mundo digital, para acompanhar. Então, ela se tornou lá fotógrafa do TikTok. As pessoas brincam agora, como as festas são um pouquinho diferenciadas, na nossa época a turma falava Mauricinho. Agora se criou uma coisa que chama Enzo e Valentina, que são os riquinhos dessa... Então, ela virou a fotógrafa dos Enzo. Então, você lê os comentários, é muito divertido. Eu tenho certeza que tem dança sua lá? Um bom papo. Tem que olhar lá para ver. Tem uma só, porque também, se eu não dançar, eu vou ter que dormir na sala, né? Então, às vezes... E tem uma pergunta aqui que eu não deixo de fazer para todo mundo que vem aqui, Marcel. O que é felicidade para você? É isso que a gente está vivendo agora. É dar risada, compartilhar. Se esse papo eu fiz uma pessoa pensar diferente, se transformar, alguma coisa que eu falei vai servir para ele, já valeu muito a pena. Então, felicidade para mim é ter saúde, saber que a família está bem, saber que aquilo que eu falei, a nossa vida é um eletrocardiograma, a gente trabalhar os momentos de alegria
trabalhar os momentos de tristeza, porque a gente vai ter todos esses momentos, e saber que a gente tem um presente, que é a vida, né? A vida é um presente que a gente tem e cada dia celebrar. Então eu tento fazer isso com os amigos, com a família. Muito bom, adorei, adorei, adorei. Pra gente fechar aqui, Marcel, tem um super presente que eu queria deixar contigo aqui, um óculos da Ferragamo, que é da Marchon, que é fabricante e distribuidor, né, de grandes marcas como a Ferragamo. O Marcelo Kitsuda é o CEO da empresa, amigo nosso, o IPOer também. Que legal, eu sou Tá sempre apaixonado. aqui com a gente aqui. Sou apaixonado pela Então, marca. e eles fazem aí todo eles stalkeiam a pessoa para saber aí o modelo certo aí, sempre acerta, então Putz, que muito legal mesmo. Não, deixa eu aproveitar para agradecer, de verdade, adorei mesmo. Sou fã da marca e uso óculos, então daqui a pouco em breve, vou fazer o meu grau e vou fazer um post de agradecimento. Muito feliz em receber, obrigado a Salvatore Ferragamo e ao Marcelo Kitsuda da Marchon. Obrigado, viu, Marcelo? Tá aqui, ó. E como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Deixa teu recado aí, Marcel, para as pessoas que querem continuar te acompanhando. Então, primeiro, a gente não teve tempo de falar, mas também rapidinho contar que eu faço parte do Legacy, do CEO Legacy da Fundação Dom Cabral, que é um encontro de grandes presidentes de empresa, estão lá, e a gente senta a cada 3 meses para falar do legado que a gente quer deixar para o mundo. Então, não tem nada diferente disso. Então, a gente ajuda as comunidades, colocamos cozinha em Paraisópolis, a gente ajuda a inclusão social, a gente participa de um monte de eventos bacanas. Então, eu sou muito apaixonado por isso. E minhas redes sociais, meu nome, que é difícil. Então, eu vou soletrar aqui, Marcel, e o sobrenome é S-Z-A-J-U-B-O-K. Marcel, S-Z-A-J-U-B-O-K. Se alguém precisar conversar, se eu não responder na hora, mas eu respondo a todo mundo. Eu tenho um prazer de saber das pessoas que nos acompanham e, como eu falei, se eu puder ajudar, se eu impactei de alguma forma, valeu demais o nosso bate-papo. Valeu, Marcel. Adorei, adorei, adorei. Obrigado mesmo por abrir sua agenda, estar aqui com a gente. Não, eu que adoro. Fiquei super feliz com o convite. Estou quase terminando o livro Lugar de Potência, recomendo para todo mundo, porque uma das coisas legais desse livro que eu estou lendo é que logo no começo ele fala assim, você não precisa seguir ele inteiro. Então, se você quer saber disso, vai para lá. Se você quer saber daquilo, vai para lá. Então, é muito legal. Eu tive o prazer de receber. Então, aproveito para agradecer aí o Baz, a editora que mandou com bastante carinho. Super obrigado também e obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, valeu, valeu.